Coríntios, capítulo 9, verso 24. Dos que correm no estádio, na verdade, muitos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal forma que alcanceis. O apóstolo Paulo compara a nossa vida com Deus com uma corrida. A grande questão não é como você começa, mas como você termina. Em 2 Timóteo, capítulo 1, ele diz: eu lutei um bom combate, eu guardei a minha fé e eu completei a minha corrida. Ele está dizendo: eu cheguei à linha de chegada. O simples fato é que todo mundo que começa a correr com Deus não tem a intenção de parar na metade, mas a verdade é que muitas pessoas nós vemos parando no meio do caminho da jornada com Deus. Nesse vídeo eu falo para você sobre 3 coisas que têm o poder de me tirar da corrida com Deus. Fique comigo, isso vai abençoar muito você. A primeira coisa que tem o poder de me tirar da corrida com Deus é amargura e falta de perdão. Eu descobri que nessa vida, muitas pessoas têm um grande problema com uma pequena palavra chamada perdão. É muito importante a gente entender que para nós que somos discípulos de Jesus, o perdão nunca será uma escolha, mas ele é um mandamento do Senhor para nós. A palavra de Deus nos fala também, através do apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, verso 15. Ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Eu costumo dizer que a ofensa é um evento, mas a amargura é uma decisão. O simples fato é que muitas vezes em nossa vida nós seremos ofendidos. A ofensa será eventos que acontecerão durante o nosso percurso de vida aqui nessa terra. Porém é importante entender que a ofensa ela se torna amargura se você decidir não perdoar. O apóstolo Paulo nos diz: perturbando e contaminando a muitos. Porque, obviamente, a amargura ela brota no nosso coração quando nós decidimos não perdoar. Contaminando a muitos, ele diz. Porque, normalmente, uma pessoa que está amargurada, ela não guarda isso apenas para si. É tão interessante que em 2 Samuel, capítulo 15, o filho do rei Davi, chamado Absalão, ele está muito machucado com seu próprio pai. E ele permite com que a amargura tome conta do coração dele. E sabe o que ele faz? A Bíblia nos fala que ele senta nos portões da cidade e quando ele está ali, ele começa a compartilhar a amargura dele com outras pessoas. Porque a amargura sempre vai contaminar a muitos. Uma pessoa amargurada sempre tentará achar outras pessoas para lamber as suas feridas. A amargura e a falta de perdão são uma das coisas que mais têm o poder de impedir pessoas de terminar a corrida com Deus. Eu vi muitas pessoas deixarem suas igrejas, deixarem relacionamentos que o próprio Deus havia colocado para abençoar as suas vidas. E é tão importante entender que esperar perfeição das pessoas é a mesma coisa que esperar que você vai acordar e todos os dias lá fora estará ensolarado. O simples fato é que pessoas irão falhar conosco. As pessoas não são perfeitas, mas a ofensa é um evento, a amargura é a sua decisão. Não deixe com que a amargura e a falta de perdão impeça você de terminar a sua corrida com Deus. Muitos já pararam porque se ofenderam, mas lembre, se a ofensa é um evento, o perdão sempre será uma escolha que estará em suas mãos. A segunda coisa que tem o poder de me tirar da corrida com Deus são relacionamentos fora da vontade de Deus. Relacionamentos são a chave da vida. Se você for bem nos relacionamentos, você irá bem. Se você for mal nos relacionamentos, você terá fracassado. E é tão importante entendermos que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele nos fala em sua palavra como termos relacionamentos de sucesso. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo nos diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? O que comunhão pode ter entre luz e trevas? O que há de comum entre crente e o descrente? Nesse texto, o apóstolo Paulo usa uma figura de linguagem, ele usa a expressão julgo desigual. Essa palavra não é comum nos nossos dias, mas na época deles fazia muito sentido. E eu quero explicar para você o que significa julgo desigual. O julgo desigual era uma canga que eles colocavam entre os bois. É como se fosse uma armação que eles colocavam para que os bois pudessem trabalhar juntos e arar a terra. Quando o julgo era desigual, ou seja, essa canga, os bois eram diferentes, ou seja, um boi grande e um boi pequeno, o boi pequeno sofria muito. Aquele boi se machucava porque ele não acompanhava o ritmo do boi grande. E aquele boi vinha a se machucar ou até mesmo vir à morte.
E o apóstolo Paulo está usando a expressão: não coloque um jugo desigual, isso não será bom, isso não acabará bem, isso vai apenas machucar. Como a expressão de alguém cristão se relacionando com alguém que não é cristão. É muito importante entender que todo relacionamento ele nos leva a algum lugar. O relacionamento pode me aproximar de Deus e pode me afastar de Deus. De alguma maneira, quando você está em relacionamentos fora da vontade do Senhor, isso vai te levar para muito longe de Jesus. Porque a propósito, ele mesmo diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre justiça e maldade? Que comunhão pode haver entre o crente e o descrente? Em outras palavras, ele está dizendo: o cristão, ele quer a igreja. O que não é, quer ir à balada. O que é cristão, ele quer se guardar na sua sexualidade e na sua pureza para o seu casamento. O outro, não. De alguma maneira, é impossível dois não caminharem juntos se não concordarem. O simples fato é que se dois não concordarem, não há como caminhar juntos. Os propósitos são diferentes. Um engano que frequentemente eu encontro é pessoas dizendo: mas eu vou levar essa pessoa para a igreja, eu vou ganhar essa pessoa a Cristo, ele é tão bonzinho, usa camisa polo, sapatênis, só falta Jesus. E algumas pessoas a gente até tratam Jesus como se fosse um acessório de um carro, como dissesse: tá perfeito, só falta isso. Gente, eu costumo dizer: se não tem Jesus, não tem nada. Talvez você poderia dizer: Mateus, mas eu já vi alguém que deu certo, alguém que levou outra pessoa para a igreja e hoje é uma grande bênção. Eu diria para você: pode acontecer sim, mas para cada um caso que você me conta que dá certo, eu te conto 1000 que deu errado. No final da conta, você não quer arriscar com que isso seja um empecilho de você caminhar bem a sua corrida com Jesus. É tão interessante que o rei Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, a Bíblia fala que ele desobedeceu ao Senhor e ele começou a se relacionar com mulheres que não eram do povo de Deus. E este homem, mesmo sendo tão sábio, o fim dele não foi bom. Por quê? Todo relacionamento me leva a algum lugar. Novamente, existem relacionamentos que vão me aproximar de Deus, existem relacionamentos que vão me afastar do Senhor. Não devemos entrar em relacionamentos fora da vontade de Deus, pois com certeza isso vai nos impedir de continuar correndo com o Senhor. A terceira coisa que tem o poder de me tirar da corrida com Deus é o desânimo. Eu acho que todo mundo, em algum momento da corrida, vai se sentir cansado, vai se sentir talvez desanimado. Super-homem, a propósito, só existe nos quadrinhos. O simples fato é que todo mundo passa por desânimo, por problemas. E a Bíblia chama esses problemas de tribulações. Tribulações são circunstâncias que às vezes vêm na nossa vida e tentam nos desanimar. É tão interessante que no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala de tribulações que ele passou. Em algum momento ele fala: quando eu estava na Ásia, eu passei tal tribulação ao ponto de desesperar da minha própria vida. Eu fico imaginando que problema é esse, capaz de fazer com que ele se desesperasse a ponto de dizer: eu nem sei mais se eu quero continuar vivendo. Mas ele diz também: se ao mesmo tempo que eu passei tribulações, eu fui consolado pelo Senhor. É tão importante você saber que no meio de todos os problemas, você saberá que o Espírito Santo, ele é o Consolador, e ele sempre estará ali com você. É importante saber que os problemas podem ser um motivo para desânimo, mas os problemas também podem ser uma oportunidade para a nossa fé crescer com o Senhor. Em João capítulo 16, o próprio Jesus nos fala: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não deixe com que o desânimo tire você da sua corrida com Deus. Eu quero terminar falando isso, um texto de Hebreus capítulo 10, o qual nos diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a salvação. No meio de toda a tribulação, no meio de todo o desânimo, Deus sempre estará ali para consolar a sua vida. Então, gente, bora correr com Deus e completar a nossa corrida.